Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dia 7 de outubro, e vamos iniciar mais um dia de aula. Iniciaremos então com ciências, nas páginas 62 e vamos até a página 65. As relações no ambiente. As relações no ambiente. Observe o ambiente em que você está e responda. Há seres vivos e componentes naturais nesse ambiente? Bem, nós já estudamos o que são seres vivos e estudamos também o que são componentes naturais. Os seres vivos são os animais, as plantas, animais de grande porte, animais de pequeno porte, insetos, tudo aquilo que tem vida, né? Que nasce, cresce, reproduz e pode morrer. E agora, os componentes naturais, quais são? A luz do sol, a chuva, o vento, a terra. Esses são os componentes naturais, que eles são naturais, porém eles não possuem vida. Agora, há também componentes construídos pelo ser humano. São componentes, o que são componentes construídos? São aqueles componentes construídos tanto pelos seres humanos quanto pelos animais. O João de Barro mesmo, ele constrói a sua casinha. Ele faz a sua casinha de barro para morar. E aí, pertinho de você, será que tem uma mesa, uma cadeira, uma geladeira, um copo? Então, tudo isso são elementos construídos. A casa onde você está também é um elemento construído. Em um ambiente, todos os elementos interagem. Os componentes naturais se relacionam com os componentes construídos. A água da chuva e os ventos podem danificar teias, ninhos e até casas. Por exemplo, os seres vivos se relacionam com os componentes naturais. As plantas precisam da luz do sol, da água e do gás carbônico para produzir o seu alimento. As minhocas cavam buracos no solo e os deixam fofo e arejado. O que é gás carbônico? Olhando lá no nosso glossário, diz que gás carbônico é um dos gases que compõe o ar. Arejado, o que é arejado? Que as minhocas fazem com o terreno, né? Deixam o solo arejado. O que é essa palavra? Por onde o ar passa com facilidade. Então, aí vemos uma fotografia de plantas que crescem em locais rochosos, modificam o solo e permitem que novas plantas se instalem. Municípios de Uiramutã, Roraima, em 2015. Agora, na atividade 2 da página 63, ligue a planta jovem à planta adulta. Use o caminho que passa pelos componentes naturais do ambiente que se relacionam com a planta. Nessa atividade, nós vamos relembrar do que as plantas precisam. O que elas precisam para sobreviver? Da luz do sol? Sim. Da água? Sim. Precisa do solo para crescer suas raízes? Sim. Então, são esses 3 elementos que a planta precisa para sobreviver. Vai seguindo esse caminho aí que você vai chegar na planta adulta. Agora, qual componente natural que não aparece no labirinto e que as plantas precisam para sobreviver? Não apareceu o quê? O que a planta precisa para viver? De solo, de terra, de água e também de ar. Então, o elemento que não apareceu ali foi o ar.
Os seres vivos se relacionam com componentes construídos. Diversos animais fazem suas construções como ninhos ou buracos para se abrigar. Há também animais que se aproveitam de construções feitas por outros. Então, aí temos o desenho, a fotografia de uma cutia que usa tocas abandonadas de tatu canastra para se abrigar. O comprimento da cutia chega a 50 centímetros. Agora vamos para a atividade da página 64. Leia o texto a seguir. O João de Barro usa terra úmida para fazer o seu ninho. A fêmea e o macho participam da construção usando o bico e os pés para modelar o barro. E aí está a fotografia do João de Barro. O comprimento dele chega a 15 centímetros. Cite uma interação entre o João de Barro e um componente natural do meio ambiente. O que o João de Barro usa do meio ambiente para construir sua casinha? Ele usa terra úmida, né? Então, uma interação do João de Barro com o ambiente natural é que ele utiliza da terra úmida para a construção do seu ninho. Qual é a função do componente construído pelo João de Barro? O João de Barro constrói o seu ninho para proteger os seus filhotes. Então, qual que é a função do componente construído pelo João de Barro? A casinha dele, o ninho, né, é construído para a proteção dos seus filhotes. Os seres vivos se relacionam entre si. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Então, olhem ali, nós temos um besouro que está se alimentando de néctar e ajudam na produção das plantas. E temos também o martim, pescador, alimenta-se de peixes. Na tarefa 4, circule no desenho 4 situações em que os seres vivos se relacionam entre si. Na tarefa 4, circule no desenho 4 situações em que os seres vivos se relacionam entre si. Então, nós temos ali uma senhorinha, né, que está cuidando das galinhas. Ela está se relacionando com as galinhas? Sim, a senhorinha se relacionando com as galinhas. E tem também um passarinho ali que está se alimentando de uma lagartinha. Então, o passarinho está se relacionando também, né? E as lagartinhas também estão se relacionando ali, se alimentando da folha daquela planta também, né? Na tarefa 5, leia o texto e faça o que se pede. O gerivá é uma palmeira que atinge 15 metros de altura. Pode ser encontrado em lugares quentes e úmidos. Suas flores e seus frutos fornecem alimento para diversos animais. Maritacas se alimentam dos frutos do gerivá. Em que tipo de ambiente o gerivá é encontrado? Em locais quentes e úmidos, né? Sublinhe no texto um exemplo de interação entre os seres vivos. Então, vamos lá ver o que o gerivá se relaciona com algum ser vivo, lá no texto. As flores e os frutos do gerivá fornecem alimento para outros animais, né? Então, essa é a relação entre eles. Na apostila, vamos fazer atividades de matemática na página 6. Então, temos ali uma árvore com frutos numerados, né? Tem números nas frutinhas. Faça a tabuada do 2 fazendo as multiplicações e depois pinte o resultado nas frutinhas da árvore. Então, nós vamos fazer a multiplicação da tabuada do 2. 2 vezes o número 1 mais 1. 2. 2 vezes o número 2, 2 mais 2. 4. 2 vezes o número 3, 3 mais 3, 6. E assim vocês vão fazendo, repetindo os números, tá bom? E depois pinta as frutinhas na árvore com as respostas da tabuada. Na
Tarefa 16. Agora ajude o cãozinho a chegar na sua ração, completando a sequência de 2 em 2. Então, vocês agora vão escrever os números de 2 em 2. 2, 4. E aí, vocês vão pulando de 2 em 2. Na tarefa 7, resolva o problema. Fernando tinha uma dezena de bolas de gude. Num torneio ganhou 15. Com quantas bolas ele ficou? O que é uma dezena? Uma dezena, todos sabem que é 10, né? E se juntar mais 15 bolas, quantas bolas vai ficar? Aí vocês façam a sua resposta. Fernando ficou com tantas bolas de gude. Por hoje é só. Um beijinho e até amanhã. Tchau!